Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Cinema em Transe, nosso outro episódio com Francis Wagner dos Reis, batidão aqui da mostra e vai tendo mais ainda. Gabriel, manda um salve seu aí pra galera. Salve, maratona boa, grande França aqui conosco. E é isso aí, vamos, porque Tiradentes está bom demais. Isso aí. Francis, a gente fala isso com todo mundo, que não é limitar muito um, um artista a uma profissão, porque você já foi crítico, você já foi curador, organizador de festival, lançou um filme ano passado, então a gente tem usado muito a palavra realizador, artista, assim, mas como que, no fim das contas, você se vê como nesse apanhado de coisas que você já fez ou que você faz ainda? Então, você sabe que eu não sou especialista em nada, né? E é engraçado aqui em São Paulo, aqui isso acontece mais em São Paulo do que em outros lugares. Eu lembro que eu começo como crítico, na verdade nem começo como crítico, eu começo em São Bernardo, eu sou do Grande ABC, né? Começo em São Bernardo fazendo assistência para curtas e trabalhando no curta-metragem de alguns realizadores lá da região do Grande ABC. E depois eu chego à crítica, numa época em que a crítica online ela era ainda ainda estava começando, era muito incipiente, tinha a revista Contracampo, e eu, na época, eu fundei, junto com alguns amigos, o Cláudio, e a Laila Foster também, né? A Cine Imperfeito. A Laila Foster, na verdade, entra imediatamente depois que a revista é criada, em 2004. Isso já faz, enfim, 18 anos, né? E ali, na verdade, eu não me chamava de crítico, eu fui escrevendo, e de repente você vira crítico, né? Enfim, tinha me formado em jornalismo, desempregado. Então, assim, eu fiz curso técnico de desenho, fiz jornalismo, depois vou fazer crítica de cinema. Aí, depois da crítica, eu produzo duas mostras para o CCBB, na verdade, para o Felipe Furtado, que fez Mostra Watson Macedo, e o Sérgio Alpendre, que fez Cinema Paulista, retrospectiva, alguma coisa assim. Aí entro na curadoria, tanto de mostras como essas, ciclos de cineastas, tal, quanto em Tiradentes, Ouro Preto, depois BH. E depois eu fiz outras. Só que, em paralelo da curadoria, eu já comecei a fazer roteiro. Fiz roteiro com o Sérgio Bianchi, depois fiz com o Thiago Mata Machado, aí fiz com o Pedro Diógenes e com os irmãos Preti, fiz com o Chico Guarnieri, enfim. Então, eu sempre levei essas coisas muito em paralelo. Fiz mestrado, e no fim das contas, enfim, fiz um filme como diretor nos últimos anos, que estreou ano passado, Máquina Infernal. No fim das contas, eu não sou especialista de nada. E aqui em São Paulo, que eu estava falando, é engraçado que tem um cineasta aqui, mais velho, de outra geração, de uma outra relação com o cinema, que vinha, você é o crítico, ele me chamava de crítico. Ah, não, agora é roteirista, ah, não, agora... E falava isso zoando, mas falava isso meio que a sério. E eu sempre achei que essa brincadeira e essa postura era muito boçal, né? Era de uma época e de um lugar em que a atividade cinematográfica estava muito restrita a um tipo de atividade profissional remunerada. Eu me lembro que até quando eu começo como crítico, parte da imprensa não queria dizer que nós éramos críticos, porque nós não éramos remunerados. Então, como se não tivéssemos compromisso com a verdade. Então, eu nunca estou dentro de... Né, eu fiz mestrado sem ter uma carreira acadêmica antes, muito depois de ter me formado. Então, eu não sou especialista de nada e as minhas atividades profissionais, elas sempre foram múltiplas e variadas. Então, é engraçado. E ao mesmo tempo, não foi uma construção muito racional, né? A minha vontade de entrar no cinema, enfim, era vontade de... Sempre gostei de tudo. E eu sempre fui me deixando levar por aquilo que a circunstância me apresentava, sobre a qual eu contraía uma responsabilidade a partir de um desejo e fui. Então, eu acho que hoje sou professor de um curso universitário, talvez não seja amanhã, porque não é eu não tenho nenhum apego, gosto, mas não tenho nenhum apego a isso.
Então, daqui a 10 anos eu não sei o que eu vou estar fazendo. Mas certamente vai ser com cinema, porque é a única coisa o único lugar no qual eu sei trabalhar e eu gosto, eu já fiz outras coisas, mas é cinema. Então, eu não sei onde eu vou estar. Certamente, quando a gente é curador, a gente um pouco que se institucionaliza. E eu tenho um medo muito grande de terminar institucionalizado. Eu acho que a minha insistência em fazer tanta coisa é para não me institucionalizar, porque quando você se institucionaliza, você tem que preservar aquela atividade, a custo, às vezes, de algumas coisas, né? Então, eu posso ser um monte de coisa. Acho que se você está me entrevistando como curador, cineasta e crítico, eu sou as 3 coisas. Se você está me entrevistando só como curador, eu estou respondendo só por isso. Então, eu não tenho problema. Eu só tento me desviar da institucionalidade e eu acho que eu sou um profissional de cinema, assim. E mais que profissional de cinema, eu acredito, eu falo isso sem nenhum romantismo, assim. Eu acho que o cinema ele constitui a minha vida diariamente, sob diversos aspectos. O que eu mais gosto de ser é espectador. Eu agora, parando os trabalhos e tendo umas 2 semanas de férias, fui ver filmes sem nenhum compromisso. Eu percebi que o que eu mais gosto de fazer mesmo é ver filme. Porque é justamente isso, né? Acho que o prazer e o sentido daquilo, né? E o que essas imagens me traziam como inquietação, acho que essas coisas que me levaram para o cinema, e eu estou aqui até hoje por causa disso. Talvez estou aqui até hoje por causa disso, porque eu gosto muito de ser espectador de filmes, entendeu? Então, acho que é isso. Bacana. Vamos de abertura e a gente começa com as perguntas. Em Brasília, 19 horas. O processo vai começar. E o cinema brasileiro é a vergonha nacional. O mundo vai explodir! Mais fortes são os poderes do fogo! Tô falando que branco lá fora e preta aqui Os dentro. cineastas devem tirar a máscara Terei da cara. chuva que irá fertilizar essa terra maldita. Essa terra que me assassina. Preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Vamos falar de cultura. Francis, a mostra ela tem o tema Cinema em Transição, e eu fiquei pensando com a sua fala também, algumas possíveis transições. Eu fiz essa pergunta para o Kleber, mas eu vou direcionar um pouco diferente para você, que são um pouco anteriores a 2020, a 2021, a pandemia, enfim. E aí a gente conversou um pouco sobre essa dificuldade de ter um marco zero, digamos assim, né? Da transição, por exemplo, começa aqui com esse filme, e aí a gente está aqui no meio e vai chegar a um outro lugar. E aí eu fiquei pensando, junto com outro texto que o Kleber escreveu também, no Novas Histórias do Cinema Brasileiro, volume 2, sobre o papel da crítica online em um outro tempo ainda, anterior a essa transição que a gente vê hoje. Claro. Mas ele fala sobre alguns jornais que vão tirar o crítico de cena, digamos assim, colocar usando as palavras dele, um jornalista cultural, e é nesse momento que a crítica online, a cinética vai começando também, a Contracampo, e aí depois a Zagaia, a Verberianos também, ela vai passar por algumas modificações recentes, mas pensando esse foi muito um pouco anterior, assim, na cinética, na Contracampo, como uma transição, se é que existe essa transição, partindo primeiro por essa exposição do pensamento, da chave do digital, digamos assim, que vocês perdem igual você falou, não tem a remuneração, né, e vocês já eram botados um pouco de lado, e também desse espaço físico, digamos assim, do jornal, da crítica, da revista. Essa questão da crítica, eu acho ela interessante porque ela foi uma das grandes preocupações da minha vida e continua sendo, por mais que hoje eu escreva muito, muito, muito menos do que eu já escrevi. Quando eu chego à crítica, eu não tinha possibilidade, como eu te falei, de profissionalização, de escrever. Inclusive, eu cheguei a fazer, assim,
Eu era para ter me formado em 2002, mas aí, inadimplente, fui me formar em 2012. Eu fiquei empurrando, paguei. Quando eu paguei, fui me formar. Mas nesse período, eu tentei até vaga em algumas redações e não conseguia, porque me pediam lá para fazer um lead, um sub-lead, uma coisa, um texto. E eu acho que não era bom, ou não era o que eles estavam esperando. Eu não consegui me profissionalizar. O Kleber Eduardo, por exemplo, ele veio de uma geração, ele é 12 anos mais velho que eu, ele vem de uma outra geração, ele, o Pedro Butcher, por exemplo, Kleber Mendonça, que tem mais ou menos a mesma idade, eles vieram talvez eles vieram de uma geração assim que entrou ainda nas redações e ainda era repórter e crítico, né? Então eles exerciam a crítica de maneira continuada. Quando eu chego, claro que já tinha pessoas trabalhando em redação, mas o projeto editorial dos jornais tinha mudado, uma série de coisas mudou, o tamanho das páginas, né, diminuíram, assim, enfim. Eu lembro, enfim, os jornais passaram por diversas reformas, o mercado editorial também, então a crítica, você tinha reflexão, o lugar da reflexão profunda era a universidade, que sempre respondia ao cinema brasileiro com uma defasagem, porque é outro tempo, e tinha a imprensa, que era uma coisa... era um campo profissional muito restrito. E eu não comecei como crítico profissional. Então, não era um ganha-pão. Eu escrevia e, às vezes, aquilo me dava umas oficinas, por exemplo. Eu dava oficina, fazia workshop. Ou seja, você escrevia aquilo, te qualificava em alguma medida para você encontrar um espaço. E eu dei oficina durante muitos anos, né? Que era uma coisa também quase que informal, emprego informal. Você não tinha, né? Você ganhava as aulas que você dava, né? Então, mas ao mesmo tempo, isso a gente acabou exercendo, eu e alguns da minha geração, acho que muitos da minha geração, acabou exercendo a crítica por necessidade, por uma militância porque achava que era necessário falar dos filmes de uma maneira que os jornais não estavam dando conta. Quando a gente falou isso na época, muitos críticos da grande imprensa que exerciam um trabalho de reflexão reagiram muito mal, dizendo que estão dizendo que a gente não tem reflexão nenhuma. Não era isso, né? Mas a maior parte da imprensa não tinha mesmo. Os textos eram absolutamente desqualificados. E a gente já veio de um momento em que a internet nos deu possibilidade de encontrar textos que às vezes a gente tinha que traduzir na tora, porque eu nem sabia inglês, nem sabia francês. Alguns sabiam textos que outras gerações anteriores talvez não tivessem tido acesso, textos clássicos de outros países. Assim, eu e parte da minha geração também fez um trabalho de retomar, né, textos da tradição da crítica do cinema brasileiro. Então, eu acho que a gente, por não estar dentro de um campo profissional que você precisa responder as coisas imediatamente, talvez a gente teve um outro tempo com esse repertório, né? Ou seja, você não tem que lançar um texto diariamente e tal. Um outro tempo de formação, e era uma formação que não tinha mediação, muitas vezes, enviesada da academia, porque muitos fizeram faculdade de cinema, né? Então, a gente não tinha... O que nos legitimava era nosso texto. A gente não tinha um veículo por trás e nem a universidade. Então, você tinha que se legitimar pelo seu texto que você dizia. E a internet, ela veio justamente isso. Ela, no caso da geração Contracampo, eu não fui da redação da Contracampo, mas eu era, enfim, eu fazia parte de uma, principalmente aqui em São Paulo, da mesma turma, que depois, enfim, depois parte vai para a Cinética, eu vou também, de uma época em que a gente escrevia mesmo um pouco como se fazia fanzine, se fazia imprensa alternativa nas décadas anteriores, né? Você ir lá e fazer textos mais robustos, às vezes textos mal informados, com problemas, mil problemas, porque, enfim, né? Você não tinha... as mediações legitimadoras eram poucas. E acho que foi importante, porque você chegar, ler um texto no jornal que fala uma bobagem, você fala, isso aqui é uma bobagem, acho que eu vou responder, não a isso, mas um tipo de lógica de preconceito ou de estupidez que limita essa visão né, de tal ou tal crítico. Então, a gente tinha, de fato, essa militância. E aí, depois, a gente vai para a Cinética, e a Cinética também vai um pouco por aí, por esse caminho, né? Ninguém era pago,
Ninguém achava isso bom, mas achava que era necessário ter essa construção, fazer essa revista, essas revistas todas. Então, acho que a minha geração crítica veio daí, né? Tanto que, às vezes, eu olho os catálogos que eu escrevi e a nossa relação não era responder as coisas imediatamente. Respondia, sim, aos filmes em cartaz, ao que estava sendo lançado, mas por não ser profissional, você tinha, talvez, um tempo, trabalhando precariamente em outras coisas, muitas vezes, de se relacionar com um repertório, de ter uma formação autodidata, que era feita junto com os amigos e com alguns e com diálogo com algumas pessoas das gerações mais velhas, né? Seja o Ismael, seja o Inácio, enfim, outros críticos. E aí a gente tinha... E é isso, assim, eu acho que a nossa... Então, a crítica vinha muito daí, e a crítica não era um lugar de poder, nem era um lugar profissional. Então, por exemplo, eu estava vendo os catálogos que eu escrevi aqui de várias mostras e retrospectivas, eu praticamente escrevi sobre muita coisa. Eu não vou dizer tudo, mas desde Buster Keaton, passando pelo sistema de Hong Kong. Aí eu vou ler os textos, eles não são maus textos. Não porque eu seja especialista em alguns, mas porque a crítica levou ao exercício do texto, ao exercício do olhar, e é um exercício de, por exemplo, de pesquisa também. Você vai procurar se informar, mas sabe que não é só informação, ou não é só análise, mas é um estilo de texto também. E eu acredito, enfim, a minha formação, inclusive tem textos que eu não gosto, porque foi uma formação pública. Eu não tive o tempo retirado para me formar e só escrever quando estava pronto. Não, tem um monte de bobagem, porque foi uma formação aos olhos do público, assim, de quem lia. Então tem muita bobagem, mas tem coisas das quais eu mergulho muito também. Mas é isso. Fui um crítico não profissional e continuo não sendo, porque isso não é esse meu ganha-pão, inclusive quando eu escrevo hoje, né? Ainda que hoje eu prefira ser pago do que não ser pago, porque eu tenho 42 anos, enfim, tem um acúmulo de experiência e é isso. Bacana. Você falou sobre mediações moderadoras e tem um pouco a ver também com o que a gente conversou com o Kleber, e é uma coisa que me deixou pensando desse tempo para cá. Você falou que você trabalha com Ouro Preto, Cine BH e Tiradentes, né? Eu boto fé que você vê muita coisa, assim, todo ano. Tiradentes mesmo foram muitos curtas, muitos longas escritos. E seria pensar, e aí já trazendo um pouco também para o tema do festival, como que essas mediações elas podem ser um pouco excludentes, assim, não no sentido excludentes de, às vezes até também, mas tipo, de estar segregando alguns determinados grupos, mas também de ser uma possível barreira, assim. E aí eu trouxe a questão do TikTok, por exemplo. Muito do TikTok, muito do humor ou do conteúdo que é feito para o TikTok, para o Instagram, ele mostra um conhecimento de linguagem cinematográfica por pessoas que não têm formação cinematográfica, pessoas que nunca leram André Bazin, nunca viram Godard, não sei, mas tem uma noção do corte, tem uma noção do enquadramento, e o enquadramento ele gira em 90 graus, né? É um enquadramento que era horizontal, ele passa a ser vertical. E algumas questões que vieram assim, a primeira, né? Se cabe esses realizadores em Tiradentes, se eles querem estar em Tiradentes também. Eu acho que é outra questão que é bem interessante, porque às vezes eles podem ou querem estar limitados apenas no espaço do YouTube, assim. E de uns anos para cá, assim, muito se viu do Instagram, do TikTok, das redes sociais, estarem inseridos em algumas narrativas, mas por que não uma narrativa, se podemos chamar assim, né, de filme, de cinema, e dentro desses festivais, assim, por que não, por exemplo, um TikTok do Rafa sendo exibido na mostra, sabe? Tá.
Não, eu acho que há espaço, sim, e eu acho que faltam as fontes, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu acho que os festivais de cinema, de maneira geral, no Brasil, seja por uma questão de tempo, o tempo que você trabalha neles, assim, por exemplo, às vezes a gente tem 4, no máximo, estourando, nos melhores casos, 5 meses para você fazer uma programação. E a gente lida majoritariamente com filmes inscritos, ou seja, filmes feitos, digamos, para essa janela do festival. Eu adoraria receber filmes do Rony Oliveira, entendeu? E eu te confesso que ano passado, ou ano retrasado, não me lembro, eu pensei, inclusive, falei, putz, seria legal chamar e fazer uma espécie de estudo de caso, Rony Oliveira, chamar e fazer estudo de caso. Enfim, por 1000 motivos, até mesmo porque o festival tem uma programação, uma janela, as pessoas que foram inscritas. Assim, eu pego e vou dar destaque ao Rony Oliveira. Onde eu coloco? Qual sessão? Eu vou abrir mão de uma série de realizadores que se inscreveram com o intuito de passar fazendo um filme para esse circuito. É possível fazer isso? Claro que sim. E aí a curadoria, o restante da curadoria, o festival tem que concordar, enfim. Mas como curador, é possível fazer isso. E eu acho que talvez seja interessante. Só que num certo momento me veio uma coisa que é uma contradição. Eu falei, tá, eu chamo aqui o Rony Oliveira, por exemplo. E toda a turma do Rony Oliveira que faz uma série de vídeos de 2 milhões de visualizações para a internet. E a maioria dos quais eu vejo e gosto, acompanho essas coisas também. Mas eu vou trazer ele aqui, pode ser interessante, eu acho que isso vai fazer com que parte desse circuito pequeno de cinemas de curta e longa-metragem conheça, quem não conhece, mas o que é? Para legitimar, ele precisa do festival para ser legitimado, ele tem, às vezes, em alguns vídeos, 2 milhões de visualizações para um público que não é o do festival. E, às vezes, eu acho que o cinema brasileiro ele é refém de 2 coisas, do mercado, do mercadão, salas de cinema, streaming, e dos festivais. Eu acho que é necessário o cinema brasileiro, eu estou falando isso aqui, até parece irresponsabilidade da minha parte, mas precisa se livrar, não se livrar, mas deixar de ser, digamos assim, um objeto que vai estar restrito a esses 2 tipos de circuito. É claro, eu ainda, por exemplo, ainda tenho o desejo de fazer alguma coisa assim com o Rony Oliveira, por exemplo, mas o que é isso? Sabe? Porque aí tem uma coisa que eu sinto, por um lado, eu acho que é interessante, a maneira como isso vai acontecer, às vezes é uma questão que eu me coloco com muita responsabilidade. Porque os festivais, o circuito de arte também, que faz isso muito violentamente, pega artistas que estão em outros lugares, circulando de outra maneira, e transformam eles numa commodity. E eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade com essas coisas. O Rony não precisa de Tiradentes. Nós precisamos dele, porque a gente precisa assistir aquilo e entender o que está acontecendo. Entendeu? Nós que fazemos longa-metragem, curta-metragem, escrevemos, fazemos curadoria, a gente precisa olhar para o que o Rony Oliveira está fazendo. Que tipo de imaginário ele está elaborando, qual é a prosódia que ele usa, o tempo, né, essas narrativas curtas, o que ele está fazendo, afinal de contas? É muito sério. E a gente não pode tratar isso como uma coisa pitoresca de uns garotos do subúrbio carioca, sabe? Assim, não dá. Só que o meu medo é dos festivais começarem a fazer isso, sabe? Que a tendência do circuito de arte e os festivais com menos poder de fogo, porque não tem tanto dinheiro também, né? Não tem tanta especulação, não tem tanto dinheiro circulando dessa maneira, você, sabe, é uma coisa um pouco vampira. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para isso. E certamente aparecerão realizadores que querem estar na mostra de Tiradentes e viram o Rony Oliveira. E eu gostaria que quem está fazendo coisas veja o Rony Oliveira. E seria legal, de fato, por exemplo, se o Rony se inscrevesse, eu certamente, o Negão da BL,
eu certamente chamaria atenção. Quem sabe até faríamos uma sessão, isso reorientaria a curadoria. Agora, eu chegar lá de maneira extrativista e botar ele no festival e dizer agora ele está sendo legitimado pelo circuito de cinema brasileiro, aí eu acho que é complexo. Aí a gente precisa, né, é algo que sobre o qual a gente precisa falar. Agora, a crítica poderia muito bem, e eu acho que a Cinética fez isso, olhar o Rony Oliveira, às vezes conversar, fazer uma entrevista, às vezes olhar e entender o que ele está fazendo, sabe? Então, não dá para a gente... eu acho que os festivais têm que ter muito cuidado um pouco com essas aproximações, porque é colonizador também o festival, entendeu? Então, agora, que nós precisamos olhar para isso, e a crítica tem um papel nisso, a imprensa tem um papel. Eu vejo essa imprensa de cinema aí, tá? Tem muita gente interessante. A imprensa, eu estou falando, inclusive, eu acho que os podcasts são o que há de melhor na imprensa hoje, porque é muito mais aberto, está respondendo ao que acha, aos fenômenos que acha interessante. Não passa por um funil de uma certa demanda de mercado, né? Agora, a imprensa corporativa, que circula muito dinheiro, que chega em muitos lugares, que forma opinião, deveria estar acompanhando isso e não acompanha. Você vai falar com os redatores, o que eles vão falar? Vão dar 1000 desculpas. O editor não quer, ele tem razão. O redator que está lá, está trabalhando, ele tem razão. Mas eu acho que a gente devia estar prestando atenção nesses fenômenos da internet, discutindo isso, antes de trazer de um gesto drástico para um festival, para ter, né, com o risco de transformar esse exotismo, entre aspas, sabe, numa commodity. Então, acho que isso é muito delicado e acho que é necessário muita responsabilidade nesse aspecto. Agora, por exemplo, tem uma menina, cara, que faz umas coisas incríveis no Instagram, que é como é que é o nome dela? Naju. Você já viu? Cara, é impressionante. Assim, de fato, é uma grande cineasta dos tempos atuais no Brasil. E é um monte de coisa aquilo. Assim, é complexo, tem um nível alto de complexidade, mas, ao mesmo tempo, tem uma espécie de inteligência da parcimônia do grande realizador. O grande realizador não é aquele que faz difícil, né? É aquele que faz o difícil parecer fácil ou o fácil parecer difícil. Né? E a Naju é uma grande realizadora, é uma grande artista. E, de fato, seria interessante que todos nós, não só os festivais, porque os festivais são instâncias legitimadoras ao fim e ao cabo. E se ela escrever, né, né, a gente selecionaria, enfim, a gente teria que dialogar com essa obra. Agora, eu acho que é preciso um pouco de cautela de o curador chegar lá e fazer esse deslocamento. Não sei se a pessoa quer, não sei nem se ela sente necessidade disso. E ela tem um público, entendeu? Então é isso que eu estou falando. Para finalizar o que eu estou falando, eu acho que o audiovisual brasileiro precisa encontrar outros modos de circular e de existir. Só festival e só o grande mercadão não dá conta dos atuais fenômenos de produção da imagem e de circulação, né? E é necessário encontrar outras instâncias legitimadoras. É poder demais na mão de muito poucos, seja o poder econômico do grande mercado, O2, streams, seja o poder simbólico dos festivais e também das universidades, que às vezes pega lá os casos e transforma aquilo numa tese, etc. Então, a gente precisa também distribuir entre aspas, esse poder de legitimação. É preciso que ele possa... Por isso que é necessário que haja... A crítica, ela é importante, do meu ponto de vista, porque ela... hoje, a crítica, já que ela não está na grande imprensa e não necessariamente ter o tempo da universidade, eu acho que ela tem a liberdade total de chamar a atenção para algumas obras e analisá-las, né? Então, acho que isso é muito importante. Os podcasts, né? Todas essas ferramentas de circulação de ideias. Então, a gente estava conversando sobre essa coisa de legitimação dos espaços pelos festivais, né? E hoje a gente passa por essa transformação contínua do audiovisual, que até os grandes realizadores do exterior ficam sem saber o que
que formato vão produzir, o que fazer, como que vão entregar um filme. Então, fala um pouco sobre essa relação de Tiradentes com esses realizadores em específico, porque cada festival aí, para quem estiver ouvindo e não entende, né, assim, um festival tem uma proposta, outro tem outra. Então, assim, cada festival se encaixa num contexto diferente, para uma região diferente, muitas vezes, né? Uhum. E tomando em consideração pré-pandemia, ele tem propostas locais que mudam de acordo com cada lugar, né? Porque eu tô falando isso, Franz, porque tem gente que não é do cinema e escuta, né? Então, assim, tem umas coisas que a galera deve ouvir e pensa assim, festival e tal, é para só colocar os filmes, e não, né? Tem toda uma questão da curadoria e tudo mais. Então, assim, qual que é o papel de Tiradentes com os realizadores, né? Quando um realizador é escolhido para Tiradentes, o que esse processo entrega ao filme dele, sabe? Um realizador vamos colocar no espaço de iniciante, né? Não um cara Sim, como Adirley que está sendo homenageado, né? Aí já é sim. uma outra relação. Mas um realizador iniciante, quando ele chega a Tiradentes, qual que é o papel do festival na carreira desse cineasta jovem assim? Entendi. Então, Tiradentes tem uma característica, acho que sempre teve, mas eu acho que muito programaticamente, desde 2007, quando o Kleber assume, de tentar organizar o que seria uma geração de cinema brasileiro que estava dando seus primeiros passos e talvez estivesse um pouco dispersa, né? Porque você via na época outros festivais, como por exemplo o Festival de Brasília ou de Gramado, que eram os grandes festivais, eles estavam passando os filmes, digamos, os filmes que já nasciam com alguma legitimação, por exemplo, filmes feitos com prêmios ou os parcos editais que haviam na época, né? Então, você tem alguns poucos realizadores que surgem ali entre os anos 90 e 2000, ou anteriores, que estavam fazendo, digamos assim, filmes para cinema, né? Tipo, longa-metragem, Walter Carvalho na fotografia, essa coisa. E aí, onde que se colocava esses realizadores que estavam fazendo em digital e estavam fazendo por conta própria, ou que estavam usando, por exemplo, editais de documentário para fazer ficção ou filme experimental? O que você fazia com isso? Eu lembro que quando essa geração começa a despontar, tinha muito crítico que dizia que aquilo não era filme ou que aquilo era caseiro. E que se entende? Então, não tinha essa legitimação. Então, a ideia foi organizar essa geração que estava lidando com digital, nem sempre com digital, mas gente que estava vindo com proposta nova, influenciado, sei lá, sob outra esfera de influências, do cinema contemporâneo, enfim. E acho que por isso que eu faço essa amostra 25 anos, a retrospectiva, eu pego uma década, que foi a formação dessa geração, entre 2007 e 2017. Eu tenho um desejo muito de fazer, né, a segunda parte, que seria esse outro cinema que aparece de 2018 a 2021, é outra coisa. Né? Mas de 2007 a 2017, né? Afinal de contas, o que apareceu aí? O que a gente conseguiu organizar? Né? Que carreiras, né, a partir desse momento seguiram e que pesquisas, né, o que eles trouxeram de interessante, enfim. E eu acho que Tiradentes acabou tendo, e eu não sei se isso mudou hoje, acho que mudou um pouco, porque Tiradentes hoje também está num outro lugar, de fato, de lançar esses cineastas em seus primeiros longas, que a Mostra Aurora faz isso. E, em alguma medida, a Foco faz também, como vários outros festivais de curta. Só que, curiosamente, por exemplo, esse ano, a maior parte dos realizadores e realizadoras que estão na Mostra Aurora passaram pela Foco. Isso não foi uma coisa racional, vamos só selecionar a gente que passou pela Foco. Não, depois que a gente fez a seleção, a gente se deu conta disso, né? Então, eu acho que a responsabilidade de Tiradentes em lançar esses realizadores e realizadoras é entender o que esses cineastas estão fazendo em seus primeiros filmes. Que tipo de proposição eles estão fazendo? Né? Que tipo de perspectiva eles têm sobre
o que está em curso no mundo, nas subjetividades, na vida cotidiana, enfim. E como que eles estão sedimentando isso em forma, em imagem, né? Então, a ideia o compromisso com o realizador justamente dar os que são selecionados, dar a maior atenção possível ao que esse filme traz, tentar destacar isso e tentar mostrar no conjunto de realizadores, né, por mais que muitas vezes sejam diretoras e diretores diferentes entre si, o que eles dizem juntos e o que eles dizem particularmente, né? E o compromisso também com os selecionados, mas também com os não selecionados. Você vê os filmes, e, por exemplo, muita gente depois vem pedir para a gente, né, que a gente dê uma justificativa por que o filme não foi selecionado. A gente precisa dar essa resposta. É um compromisso, então a gente tem que ver os filmes, né? Então esse compromisso, assim, com os realizadores, de dar atenção ao filme deles e de dar a melhor visibilidade possível. O festival, ele tem a questão que ela é sempre complexa do que entra, do que vai ser visto e do que fica de fora. A gente não tem uma programação com janelas infinitas para pôr tudo que se inscreve. A gente tem que fazer uma proposição, né? A dor e a delícia da curadoria é essa. A delícia é dar visibilidade a alguns filmes, discuti-los. E a dor é que não dá para dar conta de tudo. É conflito isso. A gente não faz isso tranquilamente. A gente sabe que, às vezes, por exemplo, o filme do ano passado, Rosa... Como é que era o nome do filme? Rosa Tirana, é um filme de um realizador de Poções da Bahia. Ele fez esse filme vendendo bolo. Colocar esse filme na Aurora é diferente de colocar um filme de um outro realizador, por exemplo, que já passou por Roterdã e que teve dinheiro, por exemplo, do Inca argentino e de alguma bolsa, de algum fundo internacional. Esse filme, que passou por Roterdã, que teve dinheiro do Fundo Internacional, certamente vai ter menos chance na Aurora. Não que ele não possa entrar. Mas se eu estou entre o Rosa Tirana e esse, e foi o filme mais visto, o Rosa Tirana, em views, né? Ou seja, é importante para esse filme. É importante, ou seja, assim, eu acho que o compromisso, ele é esse. Se a gente pega a história do Aurora, não do Aurora, dos que venceram a Aurora, que acaba, em alguma medida, digamos, na narrativa histórica aparecendo, mas aqueles outros filmes, aqueles outros cineastas que passaram pela Aurora, né, às vezes não ganharam, mas que são filmes de diversos lugares do Brasil, feitos com modos de produção completamente diferentes, como Rosa Tirana, feito vendendo bolo, né, numa cidade que não tem nenhuma tradição, Poções, né? Eu não tinha ouvido falar dessa cidade. Então, a gente tem, de fato, uma responsabilidade em entender toda a complexidade do cinema brasileiro e não ter expectativas a priori do que o filme tem que responder formalmente, de um programa estético que tem que seguir, de ter que se enquadrar em determinadas correntes do cinema contemporâneo. A gente não tem compromisso nenhum com isso. Nenhum. Então, você vai ter tanto um filme de terror como Canto dos Ossos, quanto um documentário como Cadê Edson, como um filme como Rosa Tirana, entendeu? Como o filme do Gustavo, Jean e da Melissa, filmes completamente diferentes, e muitos não se enquadram nas correntes do cinema contemporâneo internacional, entendeu? Assim, alguns filmes, às vezes, têm um leve ar anacrônico, e isso não é ruim, isso é interessante. Então, assim, é tentar dar conta dessa complexidade, né? E não ter, repito, não ter expectativas a priori do que os filmes devem ser. Muitas vezes, Tiradentes foi acusado, por parte da imprensa, por outros curadores e curadoras, de ter expectativas e de selecionar só determinados tipos de filme. Isso, numa pesquisa histórica, é uma falácia que cai por terra, porque há filmes muito diferentes a cada edição. Se o júri opta por premiar esse, não aquele, claro, isso é importante, né? Por que premiou esse e não o outro, né?
porque legitimou esse, não outro, que acaba sendo uma legitimação. Aí são outros 500. Agora, Tiradentes sempre teve muita diversidade. Claro, sempre teve suas limitações também. A gente acabou aprendendo muito nos últimos anos também, de que os critérios eles teriam que ser, né, de seleção de filmes, eles teriam que ser um pouco mais largos, né, levar em consideração outras coisas, né? Por exemplo, a paridade entre homens e mulheres é um caso que a gente, né, aprendeu também tardiamente. E isso foi vindo da crítica de outros curadores e curadores que diziam: Tiradentes está comendo bola. Isso aconteceu e isso, de fato, foi transformador. Agora, a acusação de que Tiradentes é uma espécie de clubinho fechado, que só o tipo de... Aí é uma mentira. A pesquisa histórica mostra isso, né? Eu acho que falta muito pesquisa histórica, né? Porque a pesquisa histórica evita a gente de falar bobagem. E eu já li alguns críticos que iam cobrir um Tiradentes, por exemplo, tem um rapaz que no ano de Baixo Centro e do filme Calma, falou: os negros estiveram ausentes em Tiradentes. Eu posso até concordar que a paisagem de Tiradentes tem muito menos, de realizadores e realizadoras, tem muito menos negros, né, do que deveria ter, levando em consideração a população brasileira. Claro que sim. Agora, num ano em que ganha Baixo Centro e Calma, eu acho que essa opinião ela tem que ser modulada. E entende? Assim, eu acho que é necessário olhar para os filmes e fazer a pesquisa histórica, porque, assim, se a gente for ver, acho que e tem isso no livro, todos os filmes que estrearam em Tiradentes, né? Quais eram os auroras em cada ano. Isso tudo é muito importante, porque daí a gente começa a entender a história um pouco de uma outra maneira. A gente começa a entender a história, de fato, por sua materialidade, né? Não pela grita de algumas agendas que são perfeitamente são necessárias e são fundamentais, mas isso não pode se sobrepor à realidade. Então, eu sinto que o nosso compromisso, só para finalizar, para sintetizar, o nosso compromisso é com os filmes, é com o cinema brasileiro de maneira geral. Isso pode parecer retórico, mas não é. A gente não tem o compromisso com tendências, com um certo tipo de possibilidade do filme circular no grande mercado internacional dos festivais. Não tem compromisso nenhum com isso. A gente tem o compromisso com os filmes, tais como eles se apresentam. Se é um filme de Poções, se é um filme do interior do Rio Grande do Sul, um filme de Cuiabá, um filme de Roraima, todos vão ser vistos da mesma maneira. E independente se ele parece anacrônico ou não, se ele parece profissional ou não, o profissional no pior dos sentidos, né? Que pode ser. Quando fala que o filme não é profissional, estou querendo dizer que o filme é tosco. E às vezes um filme que ele é aparentemente tosco, ele tem uma força estética que o filme é arrumadinho, né? Bem executado, segundo critérios estandarizados, não tem e jamais terá, né? Então, eu acho que é necessário olhar para cada filme. Eu acho que isso, né, a gente pode... Eu acho que isso está consolidado dentro da curadoria. Eu acho que eu saindo, Laila saindo, qualquer outra pessoa saindo, Camila, eu acho que isso, a ideia é que isso possa permanecer. Ou seja, a ideia de que a gente não tem critérios a priori. Uma parada que eu fiquei pensando tanto na pergunta do Gabriel quanto na sua resposta foi no próprio Adirley. Esse período que você citou, de 2007 a 2017, assim, o Adirley teve muito presente na mostra, né? Teve presente com os 3 longas, com alguns curtos também, eu não me engano, não me recordo agora se o Fora de Campo foi para Tiradentes, mas em especial os 3 longos, e o Rap Clandestinidade é um filme que também esteve em Tiradentes, o primeiro curto dele, e pode-se dizer, assim, de certa forma, que o Adirley é meio cria de Tiradentes, né? E ele, em algumas entrevistas, ele fala com um certo orgulho, assim, dessas próprias proposições que Tiradentes tem mesmo. E lembrando 2011 ou 12, se não me engano, que ele tira a Cidade Nacional de Brasília, né? 12.
12, isso. Ele tira a Cidade Nacional de Brasília e faz a primeira exibição em Tiradentes, ele ganha o Aurora. E, assim, eu não estava presente, eu li muito sobre, em pesquisa, eu era muito moleque. Mas uma parada que o Kleber falou pra gente, agora há pouco, é que é difícil prever o fim dessa transição, é difícil prever para onde essa transição caminha, mas ele disse que digamos, uma das poucas certezas que ele tem é que os grandes filmes desse nosso novo tempo histórico ainda não foram feitos, assim, os grandes filmes, eles ainda estão para ser lançados, são realizadores que ainda não fizeram seus primeiros longos, igual você falou, realizadores que estão passando pela Foco agora e amanhã podem estar na Aurora, assim. E é uma proposição muito interessante da Aurora, e arriscada, de certa forma, mas arriscada num bom sentido, de lançar um filme que você não faz a menor ideia de quem fez, sabe? Essa questão que o Matheus falou de estar lançando cineastas, mas essa aposta em cineastas que pessoas não conhecem, que o grande público, você falou, não vai ter Walter Carvalho na fotografia e tal, mas está criando uma geração nova, está criando a geração que foi do Oddirley, a geração que foi do Showa. E como que você pensa, se é que, obviamente não é possível traçar isso, mas essas próximas gerações que vêm desse recorte, até que o livro faz, né? O livro que a Mostra está lançando de 2016 para cá, mas pensando 18 também. E isso, eu sinto que isso começa a ser visto pelos filmes também, que, de certa forma, alguns tentam responder diretamente a 2018, tentam colocar Bolsonaro, colocar a cara dele muito explícita, mas alguns outros vão seguir um caminho um pouco diferente, assim. E como essas mudanças, elas coexistem, sabe? Eu sinto que esses dois estilos, tanto um estilo anterior, quanto um pós-2018, ou... Enfim, acho que eu me perdi nessa pergunta, mas seria essa coexistência de muitas formas de fazer cinema, de uma geração nova que tá pescando, tá pescando de tudo ainda, sabe? Tá conseguindo se alimentar ainda mais pela facilidade do online, de você poder ver mais coisa. Claro. Eu sinto o seguinte, assim, eu não conheço o cinema do mundo todo, mas eu acho que é difícil um país que tenha uma produção tão diversa. E quando eu estou falando de diversidade, eu não estou falando de oferta de mercado, tá? No sentido, tem para todo mundo. Não tem para todo mundo e não tem para todos os gostos. Mas tem muitos filmes que se fazem com estéticas e poéticas muito diferentes entre si, né? Eu não sei, por exemplo, como é na Índia, que tem uma grande indústria, tem um cinema alternativo, que eles chamam de cinema paralelo. Eu não sei como que se dá, não sei como que se dá né? Até eu tenho curiosidade para entender como que funciona na América Latina. Talvez o México tenha uma produção um pouco mais sostida, a Argentina não tem tanto, o Chile não tem, enfim. Mas o Brasil tem o tamanho de um continente. E eu acho que o digital, mas também algumas políticas públicas, porque as políticas públicas, se a gente for pensar, elas direta e indiretamente ajudam a fomentar uma produção. Quando eu digo indiretamente, porque às vezes são filmes que não são fomentados por uma política pública, enfim, por um edital, mas acabam tomando parte numa cena e numa possibilidade de fazer com que os filmes circulem, ou de integrar gente que está se formando e que trabalha num filme, trabalha em outro. Então é importante, né? Política pública não só para financiar tal e tal filme, tal obra, mas porque cria uma cena, cria uma situação, né? E eu acho que isso foi muito importante, porque a ideia de descentralização, né? Porque antes era Rio e São Paulo, sobretudo. Um pouco talvez Rio Grande do Sul, alguma coisa acontecia na Bahia, alguma coisa em Minas, mas era uma coisa... Eu lembro que quando surgiu essa ideia, diziam que era demagogia e que podia acontecer só no Rio e São Paulo, porque veja os Estados Unidos, tem Hollywood, e todo mundo vai fazer filme em Hollywood. Não é, inclusive isso é mentira, né? Mas enfim,
Então, eu acho que essa diversidade, repito, não estou falando de diversidade como oferta de mercado para todos os gostos, mas essas diversas possibilidades de se fazer filme de diversas maneiras, eu não sei se tem algo parecido no mundo, não sei, eu acho que não, tá? Eu acho que não, eu acho que isso se deve a muita coisa, não só a política pública, não só a facilidade do digital, das pequenas câmeras, não só por uma situação contemporânea da imagem e da produção de imagens, mas por uma tradição mesmo. E que tradição que é essa? Quando você remonta lá aos anos 50 e os anos 60, quando se fala de subdesenvolvimento, e que era necessário ter imagens no país, que o povo se filmasse, que o povo aparecesse, enfim, acho que cada época vai ter a sua elaboração da necessidade do cinema brasileiro. Mas que como o Paulo Emílio dizia, que o subdesenvolvimento no Brasil, ele não é como etapa, ele é por condição, e essa circunstância que a gente vai ter que lidar, porque isso sugere uma dialética, ou seja, não tem mercado, mas tem gente querendo fazer filme. Como que a gente estabelece uma relação entre essas coisas? E eu sinto que isso está numa tradição do cinema brasileiro. É por isso que eu falo, quando a gente procura fazer uma pesquisa histórica, a gente vê que os eventos eles não surgiram do oco do bambu. Existe um lastro de uma tradição. Cinema marginal, por exemplo, o superoitismo brasileiro, o curta-metragismo dos anos 80, o vídeo popular nos anos 90, muito do que a gente faz na internet, que se faz na internet hoje, a gente pega em tom e humor, muita coisa já está lá nos anos 90, e às vezes a gente herda tradições inconscientemente, porque isso está, se é uma tradição, isso está entre a gente, no nosso humor, numa lógica de um certo discurso sobre o cinema, a necessidade da imagem, coisas que a gente vai herdando sem saber. Então, o vídeo popular nos anos 80, ou vídeo dos anos 80, já tem muito do que teria, posteriormente, o cinema brasileiro. Ou o superoitismo, ou o curta-metragismo dos anos 80, o cinema marginal, o documentarismo, o cinema novo, está tudo assim, nada disso é novo. A gente tem hoje plataformas, meios novos, plataformas novas, uma realidade diferente, que é a nossa matéria, né? Mas eu acho que muita coisa está aí. Às vezes eu acho que é um erro a gente achar que a gente está inaugurando uma coisa nova no cinema brasileiro, quando não está. E o problema não não, você tem que prestar reverência aos que usam. Não é reverência, não é respeito, não é nada disso. É entender a trama intrincada que é o cinema brasileiro, porque, por exemplo, é o que a Ivana Bentes falou ontem, e acho que toda a mesa repercutiu isso, ou seja, seria muito interessante, de fato, que todos esses realizadores novos olhassem para trás e vissem que muita coisa que eles estão fazendo tem um diálogo possível lá atrás, né? Quando eu pego, por exemplo, essa mostra que a gente fez agora, dos 25 anos de Tiradentes, essa retrospectiva 2007-2017, você pega uma série de realizadores que estavam começando naquele momento e que tinham visto o cinema moderno brasileiro, tinha visto o cinema moderno, tinha visto o cinema contemporâneo e estava tentando fazer uma alquimia com essas coisas diferentes. A partir do digital, já não era película, mas não por acaso você vê que o legado dessa nossa modernidade está nesses cineastas todos. E é necessário que a gente reconheça isso, até mesmo para o realizador que está surgindo hoje, mais jovem, que está vendo os filmes de Tiradentes hoje, né? Olhe para trás e estabeleça uma relação com isso. Porque, por exemplo, Estrada para Ítaca, ao pegar 4 diretores, eles acumulam função, fazem som, edição, finalização, são atores, incorporam o erro, botam um Glauber lá do Vento do Leste, no meio do caminho. Nada disso é gratuito e nada disso é tolo, no sentido de ser um mero fetiche. Eu acho que é um filme tentando fazer o novo, do ponto de vista
da feitura mesmo, do ofício. Explorar coisas novas que não estavam dadas, mas que já tem antes deles também uma geração que vem antes, que abriu caminho para eles. É o Carl Guimarães, é o Lucas Bambosa, é o Kiko Goistman, que fizeram experimentos com vídeo num momento ali da retomada que cinema era o cinema de película. Então, assim, sempre que a gente vai para trás, tem gente. Mas se você pega esse exemplo dentro de Tirada de Estrada para Ítaca, a Mulher Gorila, o Quadrado de João, é uma galera que superou a retomada, está fazendo outra coisa. E, para isso, se reconecta com uma certa noção de modernidade, que ela pode ser muito ampla, modernidade brasileira, né? Mas também está de olho no que está acontecendo na imagem contemporânea, no cinema, nas artes. Então, é interessante que as novas gerações olhem para isso, né? Repetindo, inclusive para criticar, dizer, olha, gente, isso aqui está superado, né? Isso aqui, mas é justamente por isso, porque a gente não está inventando a roda jamais, né? Nem a geração do Carl Guimarães ou do Lucas Bambosa inventou a roda, antes deles vieram outros, né? Videomakers, Éder Santos, Tadeu Django, enfim, e vai para trás. Antes deles, os filmes de artista em Super 8, tudo um pouco engraçado, tudo um pouco voltado para uma mesma noção de modernidade, que a gente pode discutir que noção de modernidade que é essa, a partir do mínimo, com uma proposição formal muito forte, com um diálogo ali com algumas vanguardas, né, históricas, mas, ao mesmo tempo, tentando ser um tensionador das energias do seu tempo, transformadas em imagem. Acho que todos esses realizadores fizeram isso à sua maneira, por isso que é interessante puxar esse fio, né? E eu acho que por isso que, para mim, é sempre importante os novos realizadores, de fato, olharem para o seu tempo, buscar inventar aquilo que não está pronto, e isso só vai ser possível fazendo, mas, ao mesmo tempo, olhando para trás, seja para criar uma tensão com o que veio anterior, falar assim, olha, eu acho que isso aqui acabou, a gente vai propor uma outra coisa, ou, de fato, um diálogo que seja absolutamente fértil. O diálogo ele é sempre fértil, inclusive para negar, para dizer, a gente não quer mais isso. Mas mas tem que conhecer. Eu senti que também tem muita energia acumulada de 2017 para cá, para 2016, 2017, a gente teve, né, o debate de cinema foi muito intenso e muito interessante sobre muitos aspectos, mas você começa a ver... Eu converso com gente muito jovem hoje, que começou a fazer faculdade em 2018, por exemplo, que não sabe. E acho que é interessante que saiba. Acho que o nosso trabalho é esse, né? Críticos e curadores e realizadores também, é fazer com que essas imagens estejam circulando. É assim que a gente faz cinema, é assim que a gente mantém as coisas vivas, né? Porque um filme que é feito hoje, ele vai sobreviver a gente. Eu fiz um filme ano passado. Eu gosto de imaginar que eu vou morrer. Todo mundo daquele filme, uma hora vai morrer também, e esse filme vai ficar, né? Então, esses filmes vão sobreviver a nós, e a gente tem que cuidar deles. E lançar um filme num processo cultural, o que é? Botar numa cinemateca, simplesmente? É também. Qualquer filme, inclusive esses de TikTok, tem que fazer um arquivo de pendrive e mandar lá para a cinemateca quando ela estiver funcionando, entendeu? Eu acho que tem que cuidar de todas as imagens, e elas são infinitas hoje, vai ser difícil, mas vai ter que lidar com isso. Mas é isso, é entender que jogar o filme num processo cultural não é só ele acontecendo hoje, e o cineasta fazendo a sua carreira, mas a gente tem que voltar a ele outras vezes e que ele possa estar aí no mundo, e é isso. E a ideia é que os filmes sobrevivam a nós. Eu acho que a situação, por exemplo, hoje de uma cinemateca nos desafia muito por conta disso, né? A cinemateca ela está voltada ao mesmo tempo para o passado, para a demanda do futuro e para o nosso compromisso com o passado também. Então, como que a gente lida com isso? É a cinemateca, mas a gente tem que encampar esse compromisso em tudo. Com uma instituição como a Cinemateca, ou com as cinematecas, com políticas públicas para isso, mas também na gente. Essa dinâmica histórica, esse desejo de historicidade tem que estar em nós, assim. E nos jovens realizadores mais do que nunca. Entendeu? Eu acho que em Tiradentes, eu posso falar pelo meu trabalho e pelo Kleber com quem eu trabalhei,
ou com a Laila, com a Tati, com a Camila, com o Felipe agora, antes com o Pedro. Tem um compromisso com o presente, com o futuro, obviamente, mas eu acho que esse compromisso não pode presidir com o compromisso de estabelecer essa relação sempre com o que veio antes, não como reverência, mas como diálogo necessário para seguir em frente. Beleza. Gabriel, você quer falar alguma coisa? A gente tem 8 minutos ainda. Eu acho que falar em 8 minutos corta raciocínio, dá para começar outro. Você quer começar? Eu tenho reunião com o Júlio daqui a pouco. Não, mas então, a gente ia finalizar só nessa próxima reunião. Ah, dá pra finalizar nessa aqui. Eu consigo finalizar em 8 minutos. Então, mete bronca. Beleza. Só lembrar de cortar depois. Tá. Acho que é isso. Então, assim, acaba sendo um pouco corrido por causa do tempo de mostra, um monte de reunião, assim, e é uma conversa que, igual a Ivana falou ontem, falta o pós-conversa. Falta a conversa etílica que vem depois, né? É verdade, é verdade. Não, mas muito, muito informativo, assim, porque a gente acaba esquecendo a palavra setor quando fala de cinema, né? Então, deixa de fora o lado acadêmico, o lado da distribuição, o lado de pensar, promover e legitimar esses filmes como parte da cultura nacional, né? Que é um processo muito mais demorado do que a gente imagina. Então, assim, massa ouvir a postura de uma das maiores mostras, assim, diretamente da fonte. Foi bem, bem legal essa conversa, assim, e tá superando expectativas essa temporada aí que a gente tá fazendo em Tiradentes, que a gente fez hoje com o Kleber, né, Eduardo, fazer com você hoje também. Amanhã tem a Dirley, e a Sueli Machacali não marcou ainda, eu já pedi pra moça marcar, mas ela não marcou, mas eu gostaria muito de trocar ideia com ela também. Legal. Mas enfim, Ela é foi muito massa, tá sendo muito massa. Bacana. Eu que agradeço. Aproveitar, se tem alguma... A gente sempre deixa esse final para publi. Alguma coisa que você queria divulgar? Rede social, texto, ou a própria mostra também. Gente, enfim, eu quero divulgar aí o livro, né, que foi lançado pelo Kleber Eduardo, né, assim, pela Universo Produção, né, organizado pela Raquel e pela Fernanda, mas com coordenação do Kleber Eduardo, que é... gente, o título do livro... Acho que é... Peraí. Em resposta ao país, cinema brasileiro em resposta ao país, né? Eu quero, acho que é uma leitura fundamental. Eu acho que ali tem alguns textos que serão muito importantes para os próximos tempos, para os próximos anos, como síntese, mas também como proposição para o que vem aí, para hoje, a partir de hoje já, né? Enfim, deixar aí a recomendação de que estejam ligados aí na mostra de cinema de Tiradentes, mas também em outras mostras do Universo Produção, mas também, gente, que a gente consiga ir além dos festivais, e o que é, e hoje a gente tem ferramentas que a gente não tinha no passado, como, por exemplo, os canais de YouTube com filme brasileiro dos anos 30, dos anos 20, dos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, né? Sabe, ter acesso a esses filmes, dialogar com eles. E eu acho que é isso. Eu acho que é justamente entender que o cinema brasileiro ele não tem uma identidade. Ele é um continente e ele é inesgotável. Sempre ameaçado, sob diversos aspectos, mas inesgotável. E que a gente veja os filmes, possa ver os filmes e possa fazer circulá-los. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que os realizadores de hoje, que estão começando hoje, eles têm um compromisso aí de consigo próprios, com a própria consciência, claro, mas também em fazer... Assim, o cinema, nos últimos anos, todo mundo achava que seria, né, golpeado de morte, mas eu acho que a gente consegue sobreviver sempre. Mas é isso, assim, e que os realizadores têm esse compromisso em, de fato,
estabelecer essa relação com o seu tempo histórico, com as suas questões, ter mais dúvidas do que certezas. Acho que as duas coisas fundamentais para o cinema, até falei para um amigo meu, Juliano Gomes, outro dia, acho que as duas coisas fundamentais para a vida, mas para o cinema não é diferente, a dúvida, a inquietação, né? E o prazer. Acho que sem prazer a gente não... Se a gente quer começar uma caminhada sem prazer, a gente não chega nem na esquina, né? Então, eu acho que o prazer e a dúvida são fundamentais para a vida e especialmente para o cinema. Acho que o cinema que tem certezas e não tem prazer nenhum, eu acho que ele é natimorto. Então, é isso. Acho que a gente não pode perder essas duas qualidades aí, a dúvida e o prazer. Eu acho que as melhores imagens vêm daí. Beleza, agradecer, Francis. Muito obrigado por ter separado um tempo para trocar ideia com a gente, pessoal que acompanhou também. Fiquem ligados tanto no Instagram da Mostra quanto no nosso Instagram. Vamos ter mais conversas aqui. E é isso, um abraço, até a próxima. Valeu, galera. Cinema Brasileiro. Movimento. Transformação. 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Tempo de celebrar, transitar entre ideias e imagens, experimentar novas possibilidades. Mostra de Cinema de Tiradentes. 25 anos criando futuros possíveis para o cinema brasileiro. De 21 a 29 de janeiro. Programação gratuita e online. mostratiradentes.com.br.